Mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares, por gentileza, de responder as perguntas. Mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Ela falou Eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há. Você está perguntando. Não há essa possibilidade. A minha visão é uma Não há essa possibilidade. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. Defensora, a senhora acha importante uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa para investigar os desvios ocorridos no INSS? Acredito que é importante, sim. A senhora considera importante. Então, só para lembrar os colegas e a quem assiste de casa, o pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então, isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição deste país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem o salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Se alguém vai responder ou não e qual o tempo que isso demanda, vai depender da ação que vai tramitar, a ação penal que está em curso, enfim, as medidas são tomadas pelos órgãos competentes. A preocupação da Defensoria Pública da União é com os nossos assistidos, com os aposentados e os pensionistas, para que eles não venham a ser novamente lesados. Perfeito. Essa é a nossa maior preocupação. Perfeito, Patrícia. Senhora Patrícia, queria pedir, a senhora já respondeu a pergunta anterior, mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela? Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A MP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado do PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera
que, se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda, e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. Pois é, essa é um ponto. Eu quero avançar em um ponto que não foi muito tratado aqui e que basicamente a gente não encontra em lugar nenhum, que é a questão dos empréstimos consignados. Que a senhora pudesse nos explicar, porque a senhora falou que desconto associativo é um, mas empréstimo consignado podem ser diversos. Inclusive, se não me falha a memória, a senhora citou que tinha um aposentado que tinha 10. Alguém citou aqui que foram 10. Acho que foi a senhora, inclusive, que citou que tinha 10. Pois é, quando alguém faz um empréstimo em sua conta, normalmente o dinheiro vem para a conta corrente da pessoa. Concordamos aqui, todo mundo já precisou de um dinheirinho extra, né? E depois esse desconto é feito através dos meses. Se esses empréstimos eram fraudados, para onde ia o dinheiro quando o crédito entrava na conta? A senhora consegue, se não conseguir responder, tudo certo. Eu só queria entender, foi feito um empréstimo fraudulento, tá? Que gira na casa dos bilhões, de dezenas de bilhões. Aonde ia esse recurso? Esse recurso, talvez, era desviado para essas associações. Este recurso ia para testas de ferros, laranjas destas associações. E depois o aposentado, que só podia ter um desconto de associativo, tinha esses outros descontos dos empréstimos. Ou seja, mais ou menos, presidente e relator, era uma alavancagem feita por essas organizações criminosas travestidas de sindicato para desviar recursos. Aonde esse dinheiro, defensora? Eu acho que é importante a gente definir que há descontos de empréstimos consignados que são devidos, em que a pessoa realmente fez esse desconto, e é um problema que a gente também tem que tratar, que é o superendividamento do cidadão, inclusive do aposentado. A gente tem que abordar também a questão do assédio aos aposentados e pensionistas. É uma questão que a gente tem que abordar. Outra questão é por que esses descontos devem ser feitos em folha. Também é uma questão que a gente tem que abordar. Além desses descontos feitos na folha do INSS, tem os descontos diretamente feitos na conta do segurado. Sim, mas o dinheiro, o crédito, ele ia aonde, defensora? Ele entrava na conta, porque o cidadão, ele ia estranhar, pô, apareceu R$2.000 aqui para mim. Ele aparecia na conta ou ele também era desviado por essas... Muitas vezes ele aparecia na conta e o segurado não sabia o que era. Muitas vezes ele acreditava que eram atrasados de ações judiciais. Veja bem, a gente está falando com pessoas extremamente vulneráveis. É um dinheiro que apareceu na conta dele, ele não sabe do que é. Às vezes aparecia na conta, às vezes não. Isso eu não tenho conhecimento, porque isso aí, na verdade, deve ser apurado, né, pelos órgãos competentes. Mas quando chegava alguém para pedir sobre o empréstimo, olha, está tendo descontado um valor X além da associativa, eu não vi esse recurso. Tu nunca chegou a pegar um caso desse da pessoa, tipo, aonde está esse dinheiro? Também tinha casos em que o dinheiro não tinha sido depositado. Então, relator, eu quero pedir que o senhor preste atenção nesse detalhe, Alfredo Gaspar, porque nós estamos dizendo que essas associações faziam empréstimos fraudulentos, o dinheiro muitas vezes não entrava sequer na conta do associado e ele era desviado para onde? Para onde era desviado esse recurso? O tamanho da magnitude do que nós estamos vivendo aqui
é que vai muito além dos descontos promovidos, relator, por associativas. Elas fraudavam empréstimos, esse dinheiro, segundo a defensora, sequer entrava na conta do associado, do aposentado, e ele já era desviado para algum lugar. Vocês conseguem entender a dramaticidade que o aposentado tinha? Então a gente fala às vezes, deputada Biaquice, tinha 30, 40, 60, 70 reais. Não, era muito pior, porque, me confirma só para terminar, se a pessoa, ela podia ser descontada dos 80 reais, por exemplo, da associativa, mais parcelas 24 vezes, 36 vezes, de valores que ela nem recebeu, é isso? Sim, o desconto associativo só pode ser um. Então, ela poderia ter um desconto associativo de R$80 e, ao mesmo tempo, ela poderia ter mais de um empréstimo consignado incidente na folha do INSS. Muito obrigado, defensor. A senhora foi esclarecedora. Eu quero dizer para o Brasil que essa organização criminosa travestida de associação certamente deixou pessoas passando fome pelo Brasil. Obrigado, relator. Obrigado. Obrigado. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica. Não estou atribuindo a Vossa Senhoria a palavra quadrilha. A quadrilha quem está chamando sou eu. Ok. Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. A senhora tem conhecimento disso? Pode repetir a pergunta, por favor? Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. Muitas continuaram. Eu pergunto se a senhora tem conhecimento desse fato, desse acontecimento. Não tenho conhecimento. Como alguém que enxergou a angústia de aposentados, a vulnerabilidade dessas pessoas, eu lhe pergunto, poderia citar casos de entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União? As entidades que não foram... Isso. Alvo de investigação? Alvos de investigação, sim. Essas entidades, essas informações podem ser solicitadas aos órgãos devidos, na verdade, ao Tribunal de Contas e à CGU. Já não tomou conhecimento disso? A Defensoria Pública da União não tem essas informações. A Defensoria Pública não tem? Não dispõe dessas informações. Não dispõe. Qual a sua avaliação sobre a proteção dos direitos dos beneficiários? A MP 871, editada pelo presidente Bolsonaro, e aqui já foi dito, da exigência de recadastramento com as devidas autorizações para descontos. Eu pergunto, durante a vigência dessa medida provisória, considerando o texto original, foi possível observar redução de lançamentos naquele momento? Entidades foram retiradas de operação naquele momento? A Defensoria Pública tem conhecimento disso? Quantas entidades foram afastadas nesse período? Não temos conhecimento. Essas informações podem ser fornecidas pelo INSS. Já foi dito aqui, 4 entidades foram afastadas nesse período. 4 entidades foram afastadas. Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve
aumento no número de descontos ilegais? Como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que Vossa Senhoria então era usou. outra pergunta. Não foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Presidente. Ela falou claramente. É a pergunta, é a anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Então faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. A minha visão é Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que... A testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião. E a senhora acha que... Em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, exato, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa.
Não, eu estou lhe Só perguntando tá objetivamente. mudando a pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então eu vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente, A pergunta foi diferente. Quando eu se vou à pergunta a frente. minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, eu não, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, são repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente, ela trouxe aqui, essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com um método, ela tinha um público-alvo específico, ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente, os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. Para encerrar. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando. Isso. E não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado. Com a palavra... Pois não. Gostaria de esclarecer que eu não falei palavra quadrilha. Provavelmente quem escutar a gravação vai ver que em Quadrilha nenhum sou eu que momento estou falando. falei em quadrilha. Não, o não senhor tô- está colocando palavras na minha boca. Não estou atribuindo a Vossa Senhoria a falei. palavra quadrilha. Quadrilha quem está chamando sou eu.